Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast organizado e apresentado por estudantes de Direito. Quero agradecer primeiro a Deus por nos presentear com esse projeto tão maravilhoso que estreamos hoje, o nosso Café com Direito. Meu nome é Rochelle, sou estudante do sexto período noturno aqui da Faculdade ACES Unita, no curso de Direito, e estou aqui hoje com minha colega de sala, de estágio e agora parceira nesse projeto, Renata. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. E para nossa estreia, temos o privilégio de receber hoje uma mulher maravilhosa, extremamente comprometida e capacitada com tudo que se propõe a fazer. Formada pelo curso de Direito na Faculdade ACES Unita, especialista em Segurança Pública e Cidadania pela ACES Unita, especialista em Direito Imobiliário pela Legale, mestra em Direitos Humanos pela UFPE, doutoranda em Educação Contemporânea, Elba Ravani também é licenciada em Pedagogia, especialista em Currículo e Prática Docente nos anos iniciais do ensino fundamental e possui curso de formação complementar em BNCC nos anos finais do ensino fundamental em língua portuguesa. Suas experiências profissionais: tem uma vasta experiência na área da gestão pública e no terceiro setor. Foi assessora jurídica do Pró-Rural da Secretaria de Agricultura do Governo de Pernambuco, gestora de políticas públicas para as mulheres e direitos humanos em Caruaru, foi coordenadora da ONG Diversa, Centro de Pesquisa em Direitos Humanos, Gênero e Democracia. Já apresentou trabalhos científicos na Espanha, no Peru, Uruguai e Portugal. É também autora do livro Direito, Feminismo e Políticas Públicas e coautora do Manual Jurídico Feminista e de diversos artigos científicos publicados em revistas científicas. É consultora na área jurídica e educacional do IG Pública e consultora da IDEAR Consultoria, onde coordena as atividades pedagógicas voltadas para a juventude. Suas principais áreas de atuação: resolução de conflitos e judicialização de ações que envolvem direito civil, família, direito de vizinhança, direito condominial, propriedade, posse, contratos, danos materiais, ação popular e direito sindical. Consultoria, assessoramento, cursos, minicursos, oficinas, palestras sobre direito à educação, segurança pública, políticas públicas, controle social, direito das mulheres, gênero e justiça, direitos da população LGBT, violência contra as mulheres. Atualmente é professora universitária da ACES Unita, Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde também, e editora da Revista Científica Debates Insubmissos da UFPE. É um privilégio, uma honra podermos receber hoje aqui como nossa estreia, uma pessoa que nos motiva com um currículo tão extenso e tão jovem, tem muito a acrescentar. Rochelle, Renata, Rafael, aqui é o trio dos R's, né? Rochelle, Renata e Rafael. Eu estou imensamente feliz, né, de participar de um projeto que é pensado por estudantes, né, de um projeto que conta com esse protagonismo, com essa autonomia e que debate o direito, né, de uma forma leve e democrática. Na verdade, Rochelle, vocês é que me motivam, vocês é que me inspiram, na sala de aula, nos corredores, nas atividades de pesquisa e de extensão, que eu encontro o sentido da prática docente como professora e como educadora, e como defensora dos direitos, especialmente dos direitos das mulheres. Então, eu fico muito feliz de participar de um projeto que é construído pelas mãos de estudantes que estão aí numa caminhada para ser excelentes profissionais, porque são excelentes cidadãs. Então, estou muito feliz. E duas mulheres protagonistas das suas histórias, né, e da construção de um direito cada vez mais democrático e inclusivo. O prazer é todo nosso. E o tema de hoje, vamos falar sobre políticas públicas para mulheres. Professora, conte-nos um pouco sobre os principais objetivos das políticas públicas para mulheres.
Vê, Rochelle, é importante a gente entender como foi que surgiu as políticas públicas para as mulheres no Brasil. Né? A luta pelo direito das mulheres é uma luta de longas datas. Né? Então, nossas bisavós, nossas avós, nossas mães, elas já vinham lutando para afirmar os seus direitos enquanto pessoas humanas. Né? No mundo todo, a gente tem um boom da reivindicação dos direitos das mulheres com o movimento das sufragistas, mas as mulheres elas já reivindicavam outros direitos antes do direito ao voto. Né? O direito ao trabalho, o direito à vida digna. E cada território, cada país, cada povo, as mulheres encontravam uma forma própria de se organizar e de resistir às opressões de uma sociedade que, inclusive, contou durante muito tempo com o aparato estatal para submeter as mulheres à condição de coisa e não de pessoa humana. Na década de 90, no Brasil, a gente começa a disputar o aparato estatal. Porque a gente entende, e eu digo a gente porque eu me sinto representada pelas mulheres que me antecederam. Mas na década de 90 eu era ali uma criança. Mas na década de 90, as mulheres no Brasil elas começam a disputar um espaço no Estado. Porque a gente vai compreender a partir das experiências anteriores, que não basta conquistar direito do ponto de vista de marcos legais. É fundamental que nós possamos ter os nossos direitos reconhecidos nos diplomas jurídicos, na Constituição, no Código Civil, no Código Eleitoral, é fundamental, na legislação trabalhista. Só que a gente passa a perceber que não é suficiente, especialmente para as mulheres da classe trabalhadora. Por quê? Porque as mulheres trabalhadoras sem políticas públicas, elas não têm acesso aos direitos que os marcos legais lhe garantem. Se a gente pensa, por exemplo, no direito à moradia, no direito à propriedade, que durante muito tempo foi negligenciado para as mulheres. Por que foi negligenciado? Porque a titularidade da propriedade ficava no nome do homem. Então, se a gente pensa que o ordenamento jurídico muda e passa a reconhecer o direito das mulheres de ter em seu nome a titularidade do bem, quais são as mulheres que vão ter resguardado o direito à moradia? As mulheres que são titulares de propriedade. Ou seja, as mulheres que têm uma certa capacidade econômica. Mas aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, elas só vão ter acesso à moradia, e a gente não pode confundir moradia com propriedade. Estou aqui dando um exemplo para dizer que apenas aquela que tem acesso à propriedade é que vai ter resguardado o direito previsto em ordenamento jurídico. Ela não vai ter esse direito resguardado. Por quê? Porque ela não tem capacidade econômica, em razão da desigualdade no mundo do trabalho, de adquirir a titularidade da sua propriedade. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa de política pública que garanta um programa habitacional que garanta e que priorize que a mulher vai ser a titular daquele imóvel. Se a gente pensa que a gente tem uma legislação, a exemplo da Lei Maria da Penha, que é reconhecida mundialmente, quais são as mulheres que vão ter capacidade de quebrar o ciclo de violência e denunciar? Aquela mulher que tem uma certa condição material. Isso. Para as demais, e que tem orientação e que compreende seus direitos e que entende a rede de enfrentamento à violência. E mesmo assim, essa mulher vai ter dificuldade de quebrar o ciclo. Mas para aquela mulher que é vítima de violência, que não tem acesso à informação, que não pode custear assessoria jurídica, que não pode ter acompanhamento psicológico para se fortalecer e quebrar o ciclo de violência, que não tem emprego e renda e que depende do autor de violência para ter um teto e para ter moradia, essa mulher vai ter mais dificuldade. Então, a gente precisa garantir políticas públicas para que ela tenha um centro de referência da mulher, equipado com a advogada que garanta assessoria jurídica de forma gratuita. A gente precisa de uma psicóloga que possa fortalecer essa mulher emocionalmente para que ela tome a decisão e dentro da sua autonomia ela faça a denúncia. A gente precisa de um assistente social que encaminhe ela para os programas de geração de emprego e renda, que encaminhe ela para os programas relacionados à garantia do direito à educação, que encaminhe essa mulher e seus filhos para a rede de proteção integral, para a rede da assistência social. Então, é fundamental política pública. Então, a partir do momento que as mulheres no Brasil percebem que é necessário
o agir do Estado para garantir os direitos que elas vinham conquistando a partir da luta e a partir da disputa do ordenamento jurídico, a gente passa a reivindicar espaço no Estado. A gente passa a reivindicar a criação de organismos de políticas públicas para as mulheres. E aí esses organismos eles começam a se constituir. E nos anos, né, a partir ali de 2003, esses organismos começam a se multiplicar. Né? Então a gente vai aumentar o número de organismos nos estados, a gente vai aumentar o número de organismos nos municípios. Então, é importante a gente compreender esse processo de institucionalização das políticas públicas para as mulheres. E para que tenha no aparato estatal uma articulação de todas as pastas, né, de educação, saúde, assistência social, direitos humanos, segurança pública, pensando ações a partir da perspectiva de gênero, a gente precisa desse organismo. Esses organismos, eles são diferentes, a depender da capacidade política, do comprometimento político de cada gestor. Né? Então, tem municípios que têm secretarias de política pública para as mulheres com autonomia, com recurso financeiro. Em outros municípios se tem coordenadorias, em outros municípios se tem uma gerência. Então, cada município é uma experiência que precisa ser aperfeiçoada e analisada, porque depende muito ainda do compromisso de cada gestor. Né? A gente luta para que um dia o compromisso com a garantia dos direitos das mulheres possa assegurar que todos os organismos de política pública tenham orçamento e capacidade econômica e também pessoal, né, de recursos humanos, para assegurar todos os direitos para todas as mulheres. Muito obrigada por essa explicação tão profunda sobre os direitos das mulheres. E assim, professora, estando à frente atualmente da secretaria, junto com suas colegas, quais são os principais desafios que a senhora tem encontrado? Hoje, a nossa secretária, né, Hannah Miranda, que estará com vocês no próximo episódio. Eu estou como consultora de política pública para as mulheres no município, né, e o principal desafio é assegurar a autonomia econômica das mulheres e enfrentar a violência, que ainda é um gargalo em todo o país. Né? É importante a gente pensar que todos os dias mulheres têm os seus direitos violados, que todos os dias mulheres no Brasil são assassinadas. Então, ainda é um grande desafio resguardar a vida das mulheres no nosso país. Professora, estamos no mês de junho. E nessa época tão esperada de festejos juninos, existe a contratação de vários artistas para a nossa cidade. Existe hoje na nossa cidade recursos na Secretaria da Mulher que impeçam a contratação de artistas que incentivam o desrespeito às mulheres? Sim, há esse compromisso, né, para que os artistas eles tenham comprometimento em não propagar a partir da arte, porque a arte ela deve ser libertária, né? A arte ela deve celebrar a cultura de um povo. Então, há um esforço e há um diálogo na perspectiva de resguardar os direitos das mulheres, priorizando artistas que têm comprometimento em não cantar, em não propagar uma cultura que coisifique as mulheres. Além disso, há toda uma rede de serviços que é assegurada, né, durante os festejos juninos, como a Casa da Mulher, a Feira da Mulher Empreendedora, um ponto de apoio para as mulheres, né, no Centro de Operações Integradas, para que as mulheres caruaruenses elas saibam que elas não se encontram sozinhas. Durante os festejos juninos, elas podem contar com a Secretaria de Política para as Mulheres. Então, era um trabalho que Luana Marabuco, né, implementou ao se tornar secretária e que Hannah Miranda dá continuidade aí a essa excelente política. Ótimo. Bom, é lamentável afirmar, no entanto, que as mulheres, principalmente capacitadas, muitas vezes, elas estão fora de destaques em posições que poderiam trazer benefícios a toda a comunidade. Professora, a senhora acredita que existem programas no nosso município que possam incentivar a participação das mulheres na política? Sim, Caruaru sempre foi referência na política pública para as mulheres. E também Caruaru sempre foi protagonista no processo de construção da reivindicação dos direitos das mulheres. Né? Então, uma das primeiras delegacias do Estado, delegacia especializada
para atendimento à mulher vítima de violência, uma das primeiras foram criadas em Caruaru, né, ainda na década de 80. Um dos primeiros centros de referências da mulher de Pernambuco, né, foi criado em Caruaru. Então, isso é reflexo de uma organização política. O grande desafio, Renata e Rochelle, é a gente pensar nos espaços de tomada de poder institucional. E aí, em Caruaru, em Pernambuco e no Brasil, a gente precisa avançar. Eu sempre digo que nós, mulheres, participamos muito da política. Se você olha para os conselhos, que é um espaço de representação política, a maioria são mulheres. Se você olha para uma conferência, que é um espaço de deliberação e de construção de política pública, que garante diferentes direitos, né, conferência de saúde, conferência da mulher, conferência de assistência social, a gente vai observar que a maioria é mulher. Se a gente olha, né, para os sindicatos ou para uma passeata, a maioria serão mulheres. Agora, quando se trata de espaços de representação política que precisa de voto, aí a gente observa que há um número menor de mulher participando. Isso acontece em Caruaru e no Brasil. Quando a gente olha para a América Latina, a nossa posição, né, a posição do Brasil é uma posição ainda vergonhosa. E por que isso acontece? Isso acontece em razão da violência política, que no Brasil sempre foi algo muito presente e que, lamentavelmente, a gente demorou muito para legislar sobre. Então, é importante a gente pensar que, no início dos anos 2000, a Bolívia já tinha uma legislação que destacava a necessidade do Estado enfrentar a violência contra a mulher. Isso aconteceu no Chile, isso aconteceu, né, em países da Europa. No entanto, o Brasil, a gente tardou em legislar sobre violência contra a mulher na arena política. Apenas quando nós vamos ter casos, né, gritantes, a exemplo de Marielle Franco, a exemplo de Isa, que foi assediada na frente do presidente da Câmara, é que o Brasil vai acordar para enfrentar a violência política. E aí, essa violência acaba retirando as mulheres desses espaços de tomada de decisão, do legislativo e também do executivo. O que é que o município ele pode fazer? Né? E alguns municípios têm feito isso. Construído alianças com universidades, com o próprio Tribunal Eleitoral, para desenvolver cursos, para fomentar mentorias, para fomentar assessoria para essas mulheres que desejam, né, participar dos processos eleitorais. E isso não é feito apenas em um ano eleitoral. Isso é feito a partir de diversos cursos de formação, isso é feito a partir, né, do engajamento das mulheres em grupos sociais, em conselhos participativos, para que elas possam ter, né, a compreensão de que o lugar da política é também o lugar da mulher, para que elas possam compreender os seus direitos de ter acesso ao fundo partidário, de ter tempo, né, de TV, e que elas possam, fortalecidas, participar desses espaços de tomada de decisão, né, dessa disputa eleitoral. Agora, é uma longa caminhada. Por que é uma longa caminhada? Porque nós precisamos passar por uma grande transformação na forma de fazer política no nosso país. A política no Brasil ela ainda é pautada e fundada muito na perspectiva colonialista, da violência, da truculência, das reuniões tardes da noite, e o homem tem uma pessoa para ficar com o filho. A mulher, para participar de uma reunião, muitas vezes ela não encontra na sua rede de apoio alguém para ficar com aquela criança. Dos partidos políticos, sejam de esquerda, seja de centro, seja de direita, de não construir uma estrutura organizacional que favoreça a participação das mulheres, de serem dirigidos, na grande maioria das vezes, por homens que não entendem a dinâmica do cotidiano de uma mulher, que é diferente da dinâmica de um homem. Marca uma reunião tarde da noite, a mulher precisa se deslocar, ela é assediada dentro do ônibus. Então, todos esses fatores acabam retirando, excluindo as mulheres e invisibilizando as mulheres da participação política. E para isso é importante ter política pública. Para isso é importante que haja uma grande articulação entre os poderes, porque é dever do executivo, é dever do legislativo e é dever do judiciário. O TRE ele tem atuado fortemente
na busca de garantir os direitos políticos das mulheres. E todos e todas precisamos nos engajar para que nós possamos cada vez mais fortalecer a democracia no Brasil. Porque a participação das mulheres na política é uma questão democrática, é uma questão de justiça, né? Então, nós precisamos fazer esse esforço. Quando vocês fazem um programa como esse, vocês estão fortalecendo essa política que visa dar visibilidade às mulheres também nos espaços de tomada de decisão, porque historicamente foi dito que a mulher não deve falar. Então, quando vocês abrem um espaço como esse, em que as mulheres falam, vocês também estão contribuindo para mudar esse cenário e elevar o Brasil a um lugar mais respeitável no que diz respeito à participação das mulheres. De que maneira, na opinião da senhora, as políticas públicas elas podem ajudar a combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres? Veja, hoje, inclusive, a legislação trabalhista ela tem mudado, né, fruto da participação das mulheres. Eu sempre digo, Rochelle, que nenhum direito foi dado às mulheres. O Estado ele nunca concedeu nenhum direito às mulheres. Tudo foi conquistado através de muita luta. E o trabalho, o lugar do trabalho, foi um espaço fundamental para homens e mulheres, mas principalmente para nós mulheres. Por quê? Porque nós éramos trancafiadas nas nossas casas, no espaço dito privado. Então, as mulheres elas não tinham acesso à educação. Quando elas foram ter acesso à educação, era apenas para as prendas domésticas. Então, ela era ensinada, né, especialmente as mulheres das classes mais abastadas, elas eram ensinadas que o trabalho não era o seu lugar. Elas eram ensinadas que a política não era o seu lugar. A partir do momento que as mulheres da classe trabalhadora, elas passam a ocupar as fábricas, porque os homens foram, né, especialmente nos países que entraram em guerra, os homens foram para a guerra, então as mulheres precisaram ir para a indústria, elas precisaram ir para as fábricas trabalhar. A partir desse momento, a gente passa a ter uma vida coletiva. Então, no local de trabalho, né, nas fábricas, a gente passa a perceber que a violência doméstica que uma mulher sofria, a outra sofria. Que o assédio que uma criança, que uma adolescente, que também foram para as fábricas, porque elas trabalhavam, sofria, a outra também sofria. E aí, alguns homens também ficaram. E elas percebiam que elas faziam os mesmos trabalhos e ganhavam infinitamente menos, né, do que os homens. Então, essas mulheres, elas passam a se organizar e passam a compreender coletivamente que o seu problema não é um problema pessoal. É um problema de várias mulheres. É um problema coletivo, é um problema político. A partir daí, da organização coletiva, a gente passa a reivindicar os nossos direitos. No entanto, a gente chega no século XXI e, embora a gente tenha avançado muito, nossos direitos ainda são negligenciados. Especialmente para as mulheres empobrecidas, porque a pobreza não é um fenômeno natural nem divino. Ninguém escolhe ser pobre ou nasce pobre. É a desigualdade social que empobrece as pessoas. Especialmente para as mulheres negras, especialmente para as mulheres LGBTs. Essas mulheres, elas estão nos postos que ganham menos e no mercado informal. O que significa que quando elas adoecem, significa que quando elas engravidam, elas não têm amparo social nenhum. Então, é importante a gente entender que conquistamos muito, mas agora a gente precisa de política pública que torne o que está previsto em lei realidade nas nossas vidas. Então, é importante selos como o selo Pró-Equidade para as empresas, porque as empresas elas passam a se preocupar em garantir a igualdade dentro, né, da sua organização. É importante avançar para que a licença paternidade e a licença maternidade seja igual. Por quê? Porque quando a gente tem uma licença maternidade que difere da licença paternidade, o empregador ele vai deixar de admitir mulheres. E essa é uma realidade. É importante que nós possamos criar, a exemplo da ASSES, um comitê de enfrentamento ao assédio, porque muitas mulheres, elas nos ambientes de trabalho, elas sofrem assédio, especialmente as mulheres negras, especialmente as mulheres LGBTs. Então, quando se tem um comitê, se diz a todo o conjunto
da instituição, de uma empresa, de uma organização, o enfrentamento ao assédio é um compromisso nosso. Então, não há espaço, né, para assédio que adoece, faz com que mulheres adoeçam, com que mulheres peçam demissão. Então, é importante pensar em ações práticas para os direitos que estão previstos se tornem uma realidade no nosso cotidiano. É fundamental também que a gente possa discutir o peso do trabalho doméstico, o peso da economia do cuidado da nossa sociedade. Por quê? Muitas vezes as mulheres, né, elas ocupam cargos, elas precisam ter dupla jornada de trabalho para poder sustentar a sua família, então trabalha de manhã, trabalha à tarde, algumas trabalham à noite, e quando elas chegam em casa, ainda tem o cuidado com a criança, ainda tem o cuidado com a casa, e isso impacta no corpo dela, impacta na produtividade, impacta na ascensão na sua carreira. Então, é importante a gente considerar esses diferentes fatores que muitas vezes a nossa sociedade ainda se nega a fazer esse debate, mas que impacta no corpo físico, por isso que a gente tem que continuar a aposentadoria da gente tem que ser realmente mais cedo, porque o nosso corpo tem uma carga que é diferente do que no cotidiano de uma sociedade machista, o corpo do homem suporta. Então é cobrado mais da mulher. É cobrado mais, então isso impacta na saúde mental, né? Então, todas essas dimensões precisam ser consideradas para que, de fato, a gente tenha igualdade no mundo do trabalho. Justamente pegando um pé na fala que a professora falou, foi feito um estudo e as mulheres realmente têm uma dupla jornada. Tripla, né? Porque dupla já é para a classe trabalhadora, que precisa trabalhar de manhã, de tarde, ou de manhã e de noite para poder pagar os boletos. Senão não dá para pagar os boletos. Aí quando chega, ainda tem a tripla jornada, que é a descuidado doméstico. Que é justamente isso. Que geralmente nenhum homem, alguns ajudam, outros ficam totalmente a cargo das mulheres realizar. Fica o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos. E antes de elas irem ao emprego delas, tem que deixar as crianças na escola. Então, ela tem que acordar mais cedo, né? Muitas vezes pega transporte público e no oposto da cidade. Então, a gente pensar, por exemplo, Renata, a mobilidade é essencial para a igualdade de gênero, porque se a gente tem uma cidade em que as pessoas não se locomovem com rapidez, em que o sistema público de transporte não é eficaz, vai impactar muito mais na vida da mulher do que na vida do homem. Por quê? Porque, pelo que você disse, a mulher é quem precisa sair da sua casa para deixar a criança na creche e depois ir para o seu local de trabalho. Quando tem creche e quando os municípios não asseguram o acesso à creche? Acaba complicando, né, professora? Geralmente fica a cargo só dos pais, no caso dos seus maridos ou companheiros, ter que ter a renda que complemente para a criação, no caso da família. Professora, temos tido avanços recentes na nossa legislação. Quais mudanças a senhora considera que podemos comemorar no sentido de melhoria? Olha, acho que a gente conseguiu, as mulheres elas conseguiram avançar bastante do ponto de vista da legislação. Né? A Lei Maria da Penha ela precisa ser celebrada. A gente tem uma mudança recente no campo do trabalho que foi determinar, né, que as empresas, as instituições, as organizações devem tratar a questão do assédio, né, como uma questão relacionada e de competência da CIPA, e devem criar os comitês. Então, esse também foi um grande avanço. Agora, Rochelle e Renata, a gente precisa também comemorar os avanços na interpretação da legislação. Por exemplo, um grande avanço é, né, o STJ reconhecer que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans. Então, esse é um grande avanço que a gente precisa comemorar, né? Então, é importante a gente entender o que nós já conquistamos, a exemplo da lei que estabelece e tipifica a violência contra a mulher na arena política, reconhece que nenhum candidato pode, né, constranger, assediar, criar obstáculos para que as mulheres exerçam seus direitos políticos, para que elas tomem decisão, para que elas deixem de tomar decisões. Então, essa é uma grande conquista do ponto de vista da legislação, que nós precisamos comemorar. Né? Então, nós temos muito a comemorar, mas eu acho que a gente tem muito a lutar. Né? Muito a lutar. É um assunto, um tema que afeta milhares de mulheres em todo o mundo, causando danos físicos, emocionais, psicológicos, que é a violência contra mulheres. Isso. De acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência,
3 em cada 10 mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica. A opinião da senhora, quais estratégias e quais as metas que existem atualmente na cidade de Caruaru na prevenção desse tipo de violência? Olha, Caruaru tem um projeto bem antigo, que é muito importante para o enfrentamento à violência contra a mulher, que é o Lei Maria da Penha Vai à Escola. Inclusive, esse projeto ele começou em 2010, 2011, se tornou referência no estado, né, de Pernambuco, e ele parte do pressuposto de que é fundamental para o enfrentamento e para a prevenção da violência contra a mulher dialogar com crianças e adolescentes, obviamente a partir de uma perspectiva da linguagem deste público, né? Mas por que é importante a gente pensar nessa iniciativa? Porque, para além de acolher as mulheres, garantir seus direitos e responsabilizar os autores de violência, a gente precisa educar uma sociedade em que meninos aprendam que a violência não é legítima, que a violência é ilegal e que a violência deve ser responsabilizada. E nós precisamos educar meninas de que a violência que elas sofrem não pode ser silenciada, de que elas não podem ter vergonha de denunciar, porque a vítima nunca tem culpa. E é fundamental que meninos e meninas entendam a rede de enfrentamento à violência, para que possam acionar o Estado. Quando eu falo de Estado, eu não falo do Estado de Pernambuco, né, mas o aparato estatal, para que possam pedir socorro e para que elas possam ter os seus direitos resguardados. Então, eu destacaria como uma grande iniciativa o fortalecimento do projeto Lei Maria da Penha Vai às Escolas. Eu tenho uma filha em idade escolar e ela, recentemente, ela teve aula sobre a Lei Maria da Penha e ela chegou em casa contando, ela falou que a professora explicou a importância do coleguinha não achar que ele xingar as meninas na sala de aula é normal, de empurrar as meninas é normal, do fato de agredir muitas vezes fisicamente, até no trânsito dentro da escola, tem crianças que empurram, que desvaloriza mesmo, assim, e tratar tudo isso dentro da escola levou para ela, para o convívio em casa, uma perspectiva diferente do que ela não poderia ser considerar como normal. Ela chegar em casa contando que é tudo aquilo que os meninos até se surpreenderam porque faziam atitudes na escola que eles não imaginavam que aquilo dali é proibido. Isso. E aí, Rochelle e Renata, pensar, né, no impacto dessa educação. Como é uma educação inclusiva, emancipadora, libertadora, ela pode construir uma sociedade livre da violência, né? Eu gosto muito de uma autora, que é Bell Hooks, que é uma professora negra norte-americana, que ela destaca, né, como a educação ela é fundamental para a construção de uma educação, para a construção de uma sociedade livre da violência e garantidora dos direitos das mulheres, né? Ela trabalha também com a categoria da amorosidade. Então, é fundamental que a gente possa convidar meninos e meninas a fazer essa caminhada de mãos dadas por um mundo livre de todos os tipos de opressão. E isso não pode iniciar quando a gente chega apenas na faculdade, isso não pode iniciar quando a gente já está na nossa prática profissional. Essa é uma construção que deve começar muito cedo. É uma construção que deve começar quando meninos e meninas estão no processo de socialização. Então, muitas vezes as famílias se recusam a fazer esse diálogo, mas a escola, enquanto espaço, né, de socialização, precisa assumir esse compromisso. Meninos e meninas precisam ser educados para a paz. Meninos e meninas precisam ser educados para o diálogo, para o respeito mútuo. Justamente. E, assim, no início da Lei Maria da Penha, acreditava-se que era apenas violências físicas e não que envolveria morais, psicológicas, financeiras, porque nunca se imagina que um dano financeiro pode se caracterizar como uma Maria da Penha. Professora, a senhora poderia nos ensinar melhor, tanto a nós, a minha Rochelle, quanto a quem estiver assistindo, sobre o programa educativo Maria da Penha Vai Até Você e o que é a Casa da Mulher Brasileira? Veja, a Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal, e inclusive Caruaru é apontado como um lugar, né, um território, um município que vai ter uma casa.
mas é algo ainda que está em processo de construção, né? Em Pernambuco não tem nenhuma casa da mulher brasileira, mas tem alguns apontamentos, né, de alguns municípios que podem estar recebendo esse projeto, né? E a Casa da Mulher Brasileira, ela vai contar com vários serviços, né? Então, os serviços eles vão estar centralizados, assegurando, de fato, o acesso à justiça, o acesso à garantia dos múltiplos direitos. É uma tentativa de fortalecer a própria Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, para além de tipificar os diversos tipos de violência e destacar quais são os âmbitos, né? O âmbito familiar, o âmbito doméstico, o âmbito da relação íntima de afeto, a Lei Maria da Penha ela também estabelece a criação de uma rede de enfrentamento. Essa rede passa por programas, a gente acabou de destacar um programa que é uma articulação com as escolas, né? E ela aponta a necessidade de se fortalecer no âmbito da justiça sistemas de cooperação, para que tenha, de fato, varas de enfrentamento, para que tenha, de fato, núcleos da Defensoria Pública, atuando com foco, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, núcleos do Ministério Público, delegacia, casas-abrigo, que é fundamental para as mulheres em risco iminente de morte, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela é um esforço, né, para garantir que o que está previsto na Lei Maria da Penha em termos de rede de enfrentamento à violência, em termos de rede de garantia de direitos, se materialize no cotidiano das mulheres que estão nos diferentes territórios. Alguns estados já têm as suas casas implementadas, né, em alguns territórios, em alguns municípios, e Pernambuco e Caruaru está aí nessa fase de articulação para receber também esse programa do governo federal. Tão necessário, né, professora? Tão necessário, porque, como eu destaquei, para as mulheres, especialmente da classe trabalhadora, empobrecida, o direito que está lá garantido na Lei Maria da Penha só se materializa se ela tiver acesso a esses serviços. Existe hoje na cidade de Caruaru cursos profissionalizantes para que essas mulheres elas sejam inseridas no mercado de trabalho e até ajudem de uma maneira no empreendedorismo? Sim, existe, inclusive, também uma parceria com o governo federal, né? Foi inaugurado aqui em Caruaru o Centro de Qualificação Profissional Silvia Porto, né? Foi inaugurado entre fevereiro e março de 2024. Então, diariamente, esse Centro de Qualificação Profissional, que fica localizado ali, né, na Rua Silvino Macedo, conta com diversos cursos de qualificação. Cursos de qualificação voltados para a economia da nossa região, a exemplo de corte e costura, cursos de qualificação que rompem com as barreiras de gênero, a exemplo da área, né, de eletrônica, e cursos de qualificação que fortalecem o empreendedorismo na área cultural. Recentemente teve um curso de zabumba e triângulo, para fortalecer as mulheres também na arte do forró, que muitas vezes é majoritariamente dominada e visibilizada pelos homens, mas que as mulheres também são protagonistas e é preciso profissionalizar e é preciso que elas saibam, inclusive, e aprendam como cobrar seu cachê. E como faz para se inscrever nesses cursos? Tem uma plataforma, né, da prefeitura, então as mulheres elas podem se cadastrar e a partir daí elas têm acesso à plataforma de cursos que interessam, porque é importante também que cada pessoa desenvolva as habilidades que lhe torna feliz. A gente precisa ser feliz no nosso espaço de trabalho, né? Professora, tenho uma dúvida. Existe algum curso de defesa pessoal atualmente em Caruaru? Vejam, já teve, né, alguns cursos nessa área, né, atualmente não tem nenhum acontecendo, né, mas tem várias parcerias que ofertam essas modalidades de curso. No momento não tem nenhum acontecendo, mas que já aconteceu. Aqui na nossa cidade nós temos a Delegacia da Mulher. E existe também o Centro de Referência da Mulher. Como funciona esse centro de referência? Veja, também estamos falando da rede de enfrentamento prevista na Lei Maria da Penha, né? Quais são os principais serviços? E é muito importante essa sua pergunta, Rochelle, porque muitas vezes a mulher que está nos escutando, de diferentes camadas sociais, ela não compreende a diferença entre esses serviços. Uhum. A Delegacia da Mulher, que funciona na mesma rua, inclusive aqui na rua da nossa instituição, né? Na Avenida Portugal. A Delegacia da Mulher é o espaço institucional que a mulher deve procurar quando ela quer fazer a denúncia. Nós precisamos dizer a todas as mulheres que nos escutam que ela pode procurar o aparato institucional
sempre, a decisão de quando ela vai denunciar, se ela vai denunciar, é dela. Mas ela sempre pode procurar os serviços de atendimento previstos na Lei Maria da Penha. A Delegacia da Mulher é o órgão de denúncia, quando ela quer registrar a denúncia, quando ela vai prestar a queixa. O Centro de Referência da Mulher é um espaço que conta com equipe multidisciplinar, com assistente social, advogada e psicóloga. É um órgão de acolhimento, não é um órgão de denúncia. Sim. Então, quando a mulher é vítima de violência, mas ela ainda não tomou a decisão, e nós precisamos respeitar a decisão de cada mulher, porque cada mulher tem seu tempo, cada mulher tem a sua realidade, e a gente não pode julgá-la quando ela pede socorro para a gente. Então, quando essa mulher não quer fazer a denúncia, ela pode, mesmo assim, procurar o Centro de Referência da Mulher. A Delegacia da Mulher é da Polícia Civil, vinculada à Secretaria de Defesa Social. Tem um departamento de polícia para a mulher dentro da Secretaria de Defesa Social, que é do governo do estado de Pernambuco. O Centro de Referência da Mulher, Maria Neuma, que é uma grande educadora, é um serviço do município e é um serviço de acolhimento. A mulher pode ir para a delegacia e ser atendida no Centro de Referência da Mulher depois, e pode ir para o Centro de Referência da Mulher e, quando quiser, ir para a delegacia. Então, são serviços que trabalham de forma articulada, mas que ela quem escolhe qual serviço acessar, e pode acessar inclusive os dois. Mas se ela está no momento que ela precisa de uma orientação jurídica, será se isso que eu sofri é violência ou não? Ela pode procurar a advogada do Centro de Referência da Mulher. Se ela quer um fortalecimento, um acolhimento psicossocial, a gente tem psicólogo e tem assistente social. O Centro de Referência da Mulher, ele funciona 24 horas, todos os dias da semana, em regime de plantão. Então, a qualquer momento, uma mulher pode acionar o serviço de atendimento. A delegacia funciona também todos os dias, é o órgão de denúncia. E a vara de enfrentamento à violência é, né, o órgão julgador, que vai, após a apuração, fazer o julgamento e o processo de responsabilização do autor de violência. Além disso, a gente ainda tem a casa-abrigo. Em Pernambuco, o sistema de abrigamento é estadual. Então, os municípios de Pernambuco, eles não podem ter casa-abrigo. A casa-abrigo está prevista na Lei Maria da Penha e é o lugar que as mulheres vão quando elas estão em risco iminente de morte em razão da violência perpetrada pelo autor de violência e não tem nenhum familiar que acolhe essa mulher. Então, essa mulher ela vai para a casa-abrigo, que fica em local sigiloso e que ninguém, nem eu sei onde é que fica essa casa, né? Porque é um protocolo da própria rede de enfrentamento e da lei estadual, porque é uma lei estadual que cria o sistema de abrigamento de Pernambuco para que as mulheres permaneçam em locais seguros. Então, a delegacia aciona, ou o Centro de Referência da Mulher aciona o sistema de abrigamento e a equipe do governo do estado faz a escuta dessa mulher e ela é encaminhada para uma casa-abrigo que garanta o resguardo da sua vida e a sua integridade física. Nesse centro de referência, como funciona assim para a questão do atendimento, do acolhimento? O que é necessário que elas possam levar para ser atendidas? Precisa de alguma documentação específica? Não, elas só precisam acionar, né? Inclusive, caso seja necessária, a equipe do centro de referência aciona a equipe da delegacia para fazer a busca pessoal dos documentos, né, e dos pertences dessa mulher. Mas a mulher ela só precisa acionar o serviço, que ela vai ser acolhida. E a partir daí, porque muitas mulheres saem, né, para não serem assassinadas, não serem vítimas de violência, não serem vítimas de feminicídio, elas saem com a roupa do corpo, né? Então, não é exigido que ela leve nenhum documento. Mas a equipe vai articular toda a rede para que ela tenha acesso à documentação, seja fazendo a busca aonde quer que ele se encontre, seja articulando a rede de assistência para emissão de documentos quando ela perdeu e assim por diante. No caso, assim, que ela sai, sofreu a violência, tá ali com medo de tudo que aconteceu, mas aí para ela voltar até a casa dela para pegar os pertences, documentação, ela é assessorada? Isso. A própria Lei Maria da Penha, ela prevê um mecanismo em que, né, a equipe, aí é com a polícia, a equipe faz essa busca dos pertences pessoais. Certo. Então, é possível, sim.
acompanhar essa mulher, né, para que ela tenha acesso a esses documentos e aos pertences pessoais. Certo. E aí é importante destacar, né, Rochelle e Renata, que muitas vezes, em razão das crenças construídas ao longo da nossa historicidade, se criou no imaginário que quando a mulher sai da casa, ela perde algum direito. A mulher não perde nenhum direito. Ela não pode perder a vida e quando ela acessa os serviços, a equipe do serviço vai lutar para que todos os seus direitos sejam assegurados. Porque muitas mulheres permanecem num ambiente em que está presente a violência com esse medo de perder, né, direito à casa, direito aos bens. Então, é importante que com a Lei Maria da Penha, isso não acontece. As mulheres elas vão ter os seus direitos assegurados. E a equipe vai assegurar que ela tem acesso a toda a informação necessária. E no caso, as mulheres que têm filhos menores, essa casa, esse abrigo, ele também comporta essa família? Comporta. A lei estadual, ela estabelece que as mulheres, elas acessam o sistema de abrigamento junto com seus filhos menores. Os filhos menores acompanham. No caso, professora, também vai ser abordada a violência obstétrica. Qual órgão as mulheres que sofrem essa violência elas podem procurar aqui em Caruaru? Olha, Renata, a violência obstétrica no Brasil é um grande desafio trabalhar com o seu enfrentamento, porque a gente ainda não tem marcos legais suficientes, né, para tipificar especificamente a violência obstétrica. Então, o que nós temos são iniciativas, políticas públicas, mas legislação a gente ainda não tem. Então, é importante fazer esse esclarecimento que as condutas que, do ponto de vista teórico, configuram a prática de violência obstétrica, ela vai ser enquadrada, né, em um outro tipo, em outra modalidade de responsabilização, seja no campo penal, seja no campo da responsabilidade civil. Então, é importante analisar, né, a conduta específica para ver como é que vai fazer esse enquadramento. Aqui em Caruaru tem algumas legislações, e aí, obviamente, que a legislação municipal ela não pode tipificar condutas, né? Não pode tipificar crime, e a gente vê isso em direito constitucional. Então, o que é que vai ter em Caruaru? Vai ter uma lei que incentiva políticas públicas, que é a Lei Nascer Bem, né? Que incentiva condutas que são condutas que visam promover a qualidade de vida da gestante, da criança, assegurar os direitos da gestante e da criança. Então, são políticas de incentivo. E aí, essa política ela vai ter, inclusive, uma Câmara de Enfrentamento à Violência Obstétrica que tem, né, um papel pedagógico, educativo, de capacitar a rede, de receber, né, esses casos para encaminhar aos devidos órgãos competentes. Então, trabalha na perspectiva de prevenir e de incentivar políticas que venham a coibir condutas que violam o direito das mulheres. Agora, por ausência de marcos legais, inclusive nós temos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, por ausência de marcos legais, é importante a gente fazer esse esclarecimento, né, que quando acontece a violência obstétrica, ela vai ter que ser enquadrada em algum tipo penal previsto no Código Penal ou no campo da responsabilidade civil, né, da responsabilização daquele médico pelo dano psicológico causado e assim por diante. A senhora indicaria algum órgão para ser feita a denúncia? Veja, é importante, né, diante dessa situação, os órgãos de responsabilização dos médicos e médicas, né, a gente tem os conselhos, que é importante, né, a gente tem agências, né, reguladoras de planos de saúde, que é importante fazer a denúncia, e também a denúncia pode ser feita, né, para o próprio Ministério Público e também contratar advogados particulares para apresentar, né, pedidos de responsabilização no âmbito civil. Certo? É importante, no entanto, a gente destacar o papel fundamental dessas iniciativas, a exemplo de Caruaru, como a Câmara Técnica. Por quê? Porque a maioria das mulheres que são vítimas de violência, ela não tem esse poder aquisitivo de contratar um advogado particular para fazer o pedido de responsabilização no âmbito civil, né? Não tem o conhecimento de procurar o Ministério Público para que haja responsabilização, se configurar aquela conduta, né, ela puder ser enquadrada num tipo penal, a denúncia ser apresentada, ou de procurar, de fazer a denúncia junto ao conselho, né, os conselhos médicos.
Porque a grande maioria das vítimas de violência obstétrica são mulheres pobres e mulheres negras. Isso. Então, é Exatamente. importante atuar na prevenção, atuar para que não aconteça, atuar para que as mulheres não morram e para que as crianças não morram, em razão desse fator, né? É um momento que precisa ser discutido, inclusive, no campo da educação, inclusive nas faculdades de medicina, de educar para a não medicalização desse momento tão importante que é o nascer, que é o parir, em que as protagonistas devem ser as pessoas que engravidam e os bebês que nascem. E o médico, a médica, os demais profissionais, eles estão ali para assistir aquele momento. Então, por isso que é importante também pensar nos desafios pedagógicos para o enfrentamento à violência obstétrica. Que é um momento único, é maravilhoso, né? É um momento espetacular. Mas, assim, a gente tem visto muitos casos de violência desse sentido, violência obstétrica. Às vezes a gente acha, não, é só o fato de ter feito uma cirurgia que era para ter sido parto normal, se fez cesárea ou o contrário também. Mas quais são os principais tipos, realmente, de violência obstétrica? Olha, nós temos a violência obstétrica, como eu trago aqui a discussão teórica, né? Ela é manifestada de diferentes formas. Inclusive, elas se entrelaçam muito com o racismo. Então, se tem, muitas vezes, uma mulher negra e uma mulher branca no mesmo momento ali para parir. Então, processos, né, de falas. Ah, mas ela é negra, ela suporta. Ah, ela é negra, ela tem um quadril mais largo. Como se a negra fosse, por ser negra, ela resiste a mais a coisa. dor, né? Resiste então, mais à dor. Essa é um tipo de violência. A aplicação de medicação desnecessária, sem autorização, é um tipo de violência. Durante o parto, falas do tipo, né, suporte a dor, né, você, no momento de fazer, você não reclamou, não né? reclamou. Então, são falas que geram um dano psicológico. E também invasão no corpo da própria mulher. A gente teve um caso, né, que repercutiu nacionalmente, de estupro durante o parto. Né? Então, são violências que nós precisamos nos atentar. E que colocam a mulher no momento, a mulher e as pessoas que engravidam, no momento em que a pessoa fica vulnerável, numa situação de temor muito grande. Então, é fundamental assegurar o direito ao acompanhante e a pessoa que vai acompanhar essa pessoa que engravida ser, né, a pessoa da escolha dela, para que possa, porque isso pode inibir, isso pode prevenir. Mas, principalmente, Rochelle e Renata, que nós possamos ter uma educação superior, especialmente no campo da medicina, que tenha comprometimento em enfrentar a violência obstétrica. Porque muitas vezes, no processo de ensino e aprendizagem, essas violências elas são relativizadas, né? Então, tem um vídeo bem famoso de uma aula, né? Eu não lembro agora qual foi o estado, em que, durante a aula, e a pauta, né, da aula era sobre o parto, havia comentários, e esses comentários eram naturalizados, sobre o processo, né, de nascer e de parir. Então, é importante enfrentar essas práticas para que nós possamos avançar, né, em uma educação comprometida com a justiça, com a humanização, como acontece aqui na SES UNITA. Que seja mais humanizado. Que seja mais humanizada, né, em todas as áreas. Quais os principais casos de violência obstétrica que a senhora recebe, assim, relatos na nossa cidade? Olha, como eu destaquei, né, aqui na cidade não há, né, relatos que tenham chegado, né, até mim, especificamente de violência obstétrica. Né? As demandas que eu mais recebo nos diferentes frentes que eu atuo é mais relacionada, de fato, à violência doméstica, familiar,
política, né? A violência obstétrica nunca me chegou nenhum relato. Caruaru, ela tem uma rede, né? Tem um grupo de doulas bastante organizada, né? Tem um grupo de enfermeiras que atuam nessa área, que são bastante organizadas. Então, isso acaba humanizando esses espaços, não significa que não aconteça, mas isso acaba prevenindo muito a ocorrência do fenômeno. A senhora acredita que a cidade ou o nosso país, e inclusive mesmo o Estado, ele encontra-se com recursos disponíveis para essas mulheres? Veja, as mulheres sempre tiveram dificuldade de acessar recursos, né? E sempre, em razão da desigualdade histórica a qual fomos submetidas, sempre precisamos de mais recursos para que as políticas públicas sejam mais eficazes. Os recursos destinados para as mulheres ainda são pequenos. Se a gente compara com políticas públicas como a educação, saúde, que a transferência é constitucional, os repasses são constitucional, a política pública para a mulher tem um recurso muito pequeno. Agora, que tem aumentado, né? Houve aumento do orçamento de política pública para a mulher e houve também otimização, utilizar melhor esses recursos, seja no âmbito federal, né, seja no âmbito do município. O município de Caruaru hoje tem uma estrutura, seja do ponto de vista estrutural do prédio onde funciona a Secretaria da Mulher, do Centro de Qualificação, do Centro de Referência da Mulher, que agora está localizado na mesma rua da Delegacia e da Vara, seja do ponto de vista de equipe, né, de quantitativo de equipe, que tem equipe que possibilita funcionar o serviço do Centro de Referência da Mulher durante 24 horas, da equipe da Secretaria da Mulher, que aumentou bastante. Então, aumentou a quantidade de recurso destinado para essa política pública. Agora, para garantir os direitos das mulheres, é sempre importante compreender que é preciso avançar com mais recursos humanos, com mais recursos financeiros e com a utilização desses recursos de forma cada vez mais eficaz. Pronto. Agora, encerramos o nosso primeiro episódio do Café com Direito. Gostaria de agradecer a presença da nossa professora Elba Ravani. É um prazer, enorme privilégio. Estou muito feliz de poder participar e tê-la como nossa primeira convidada. Fez uma diferença muito grande. Eu também queria agradecer muito a senhora por ter aberto um espaço de tempo na sua agenda, que sabemos que sempre, principalmente no São João, está muito corriqueiro justamente por causa também da violência. Abre-se espaço para pessoas de outras cidades virem e acabam superlotando a cidade. Gostaria também de agradecer a Rochelle por ter apoiado esse projeto também de vir comigo nessa caminhada longa. Queria agradecer a todos. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também o carinho e a paciência do nosso Rafael Torres aqui com a gente, fazendo a edição de vídeo, filmagem, iluminação. Muito obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. E também, quem gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar para quem você acha que realmente precisa ouvir esse tema abordado, essas respostas que colocamos hoje aqui. Queria agradecer a vocês pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição. O direito das mulheres, né, é uma pauta que me mobiliza, independente de onde eu esteja atuando. É algo que eu venho discutindo desde 2009 e que eu entendo que é fundamental que nós possamos fazer essa discussão, seja no campo da gestão pública, seja no campo da pesquisa, seja no campo da extensão. Nós precisamos discutir, dialogar e educar para a igualdade de gênero, para a igualdade entre meninos e meninas. Queria parabenizar vocês pela essa iniciativa, agradecer imensamente a Rafael por todo o apoio e dizer que esse projeto de vocês, que ele possa inspirar outros estudantes, a construir projetos com autonomia, porque esse é o papel da universidade, a função social da universidade é valorizar e garantir que vocês possam, dentro do campo da autonomia, dentro do campo da criatividade, ter os talentos de vocês cultivados. Então, parabéns e contem comigo. Muito obrigada. E lembrando também da importância de ser compartilhado, de ser divulgado realmente esse projeto, porque sem a voz de vocês, a gente não tem alcance. Então, quem puder, realmente se inscreve, segue a página, vai estar sempre, a gente vai estar trazendo convidados, vai estar
debatendo temas que para vocês também podem ser de um enriquecimento do conhecimento. Justamente. E vocês, mulheres que estiverem sofrendo violência ou qualquer coisa, procurem apoio. Temos, como a professora mesmo disse, secretarias e apoios. Ou se não, procurem uma delegacia. E você que presenciar qualquer mulher sofrendo agressão tem o dever e obrigação de denunciar. E na dúvida, liga para o 180, que é um serviço do governo federal e que dá informação sobre onde se encontra a rede mais próxima daquela mulher. Nós não estamos sozinhas, né? Nós não estamos sozinhas. Obrigada. Obrigada.